da fungibilidade do artigo 920, cuja redação simplificada seria, me permitam aqui, uma digressão rapidinho na mesma. Entretanto, caso Vossa Excelência acredite que não é causa de esbulho, mas sim de turbação, que seja concedida a procedência do pedido de manutenção diante da fungibilidade prevista no artigo 920, ou uma situação redacional bem mais enxuta, fique à vontade. O que eu quero ver é essa referência. Prática real não é a preocupação nossa, prática simulada sim, porque lá na forma do cidadão corrigir, lá no espelho, no parâmetro de correção dele, haverá sem dúvida nenhuma referência a tal dispositivo. E no caso em comento desse simulado, o cidadão invadiu o terreno, construiu um campo de futebol e, além disso, ainda construiu um bar e um vestiário. Peguem, por favor, se estão com o código aberto aí, o artigo 921. E o artigo 921 permite que o cidadão cumule ao procedimento possessório também item 1, indenização por perdas e danos. Item 2, um pedido cominatório de multa caso ocorra novo esbulho ou turbação. E o item 3, que é o desfazimento, não é isso? Então vem cá. Item 6, faça para mim o pedido do artigo 921, item 2. Pode colocar em toda petição inicial possessória esse 921, item 2, porque você poderá sempre solicitar a cominação de pena pecuniária caso ocorra nova turbação ou esbulho. E o seu item 7, pensando na sequência, aí sim seria o pedido de desfazimento. Desfazimento do campo, desfazimento do vestiário e, infelizmente, também a prova exigiria de você o desfazimento do bar. Se fosse eu o autor, até tudo bem, eu ia mandar deixar o bar, mas não é isso que eles vão estar ali lançando no enunciado dos senhores. Então, por favor, solicitação, faça o pedido, pede a procedência do pedido para determinar aos réus o desfazimento de todas as obras erguidas em detrimento da posse. Sob pena, inclusive, de multa, senhores, claro, você pode trazer o artigo 287 e trazer também a estrutura do artigo 461, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, numa justificativa quanto às penalizações por não desfazimento, por não cumprimento dessa ordem. Agora voltei ao enunciado. Por quê? Mas hoje encontra-se vazio ele, imóvel há 6 meses, época em que a última locação foi desfeita e o imóvel devolvido aos proprietários. Leonel está oferecendo o imóvel à venda pelo valor de 100 mil. Será que o fato desse imóvel estar ocupado poderia gerar, consequentemente, uma dificuldade da alienação da venda? Talvez. Só que essa situação, me permitam pelo menos uma visão pessoal desse enunciado, não está aqui descrita. Se houvesse o descrever da seguinte situação: o imóvel está à venda há 6 meses, já houve a procura por vários interessados, que não concretizaram o negócio em razão da ocupação de parte desse imóvel pelo solo, eu acho que se justificaria sim um pedido de quê? De indenização por perdas e danos. Mas aqui, senhores, pelo menos na minha concepção, não há o vislumbre de. Mas se você se sentir inseguro, faça, problema nenhum. Não acredito numa perda de pontuação diante do enunciado desse, de um pedido de indenização. De qualquer forma, item 8, para a gente fazer a conclusão dessa peça, os ônus decorrentes da sucumbência, a condenação da parte contrária, as despesas e honorários, que é a redação do artigo 20, requerimento de provas de uma forma convencionalíssima
E, por fim, nós daríamos à causa um determinado valor. Chamo a atenção dos senhores novamente para o enunciado. Porque o imóvel foi adquirido e está sendo posto à venda agora por R$100 mil. Um imóvel de 40 mil metros quadrados. Só que o cidadão Solon, que cometeu o ilícito contra a posse, ocupa, na verdade, 4 mil metros quadrados, ou seja, 10%, não é isso? Então, tecnicamente, eu tenho até aqui uma valoração precisa da causa na quantia de R$10 mil, já que seria essa a potencialidade econômica, porque o imóvel está sendo posto à venda por 100, 10% está ocupado, 10 mil seria o valor da causa. Senhores, petição inicial possessória. Quem está com a gente aqui no curso presencial e os meninos também, que estão fazendo ainda o curso online com a gente, basicamente já estamos em repetição, não é isso? Porque essa petição praticamente nós já montamos em sala de aula, mas está meio que na hora aí da OAB cobrar um procedimento especial, está meio que na hora da OAB cobrar também uma contestação, por isso que a gente veio dando muita ênfase também no nosso curso em situações de contestação, recurso, não é isso? Ótimo. Ultrapassada a peça processual, vamos às questões dissertativas, vamos embora. Primeira questão dissertativa, vamos fazer o trabalho em cima dela, por favor. Antônio é credor de Benedito, pelo valor de R$140 mil, por força de contrato de mútuo celebrado há 30 dias, e com vencimento no próximo dia 30. Projetando a prova que vai ser feita, hoje é dia, estou vendo aqui, 18, a prova vai ser feita dia 21. Acho que é isso, não é isso? 21. Então eu já estou pensando, tá, na data da prova. E com vencimento próximo do dia 30, sabe-se que Benedito, que reside na comarca de Santos, tenciona mudar de estado e está oferecendo à venda seus bens. Antônio, inclusive, teve acesso a uma proposta de venda escrita, em que Benedito oferece a Caio um de seus imóveis, localizado na comarca de Guarujá, São Paulo, pelo valor de R$120 mil. Ao que consta, esse imóvel é o bem de maior valor de Benedito e a venda pode comprometer sua solvabilidade. Além disso, seu valor real de mercado deve superar os 150 mil. Como advogado de Antônio, qual seria o instrumento judicial adequado a inibir a dilapidação do patrimônio de Benedito e assegurar o recebimento do crédito decorrente do mútuo? Diga quais seriam os requisitos da petição, bem como os elementos necessários para a obtenção da medida judicial adequada à espécie. Considere, para tanto, que o contrato de mútuo foi devidamente formalizado. Senhores, nós temos uma obrigação. Qual é a obrigação aqui descrita nesse enunciado? Uma obrigação de pagar. Uma obrigação de pagar que está consubstanciada em contrato escrito, que inclusive possui liquidez, porque, segundo o enunciado, é, na verdade, uma obrigação de pagar a quantia de R$140 mil. E, consequentemente, consubstanciado em contrato escrito, o que eu não tenho ainda é a exigibilidade. Porque a exigibilidade da dívida só no próximo dia 30, não é isso? Então eu tenho obrigação consubstanciada em contrato escrito. Certa, porque é uma obrigação de pagar líquida, 140 mil, ainda não é exigível. E, consequentemente, não se fala em inadimplemento, na medida em que só no dia 30 essa obrigação se tornará exigível, não sendo lícito o manejamento, seja de uma execução, de uma ação de cobrança, de uma monitória, seja o que for. Só que o cidadão devedor está dilapidando patrimônio, senhores. A partir do momento em que eu sou advogado do credor, e ele, credor, tem prova escrita, uma prova literal, de uma obrigação certa, pagar e líquida,
e o devedor está praticando atitudes de dilapidação patrimonial, como eu ainda não posso entrar com ação de cobrança, execução ou monitória, conforme o documento que eu tenho em mãos, para evitar essa dilapidação patrimonial, o que eu possuo é a solicitação de uma cautelar preparatória. Cautelar preparatória de quê, senhores? Cautelar preparatória de arresto. Por que arresto? Porque a obrigação a ser buscada no processo principal é uma obrigação de pagar. E quando se fala em cautelar de arresto, arresto é garantia de uma futura efetivação de uma execução de obrigação de pagar. Se fosse obrigação de entregar coisa, essa obrigação como objeto da ação principal, aí nós teríamos uma cautelar de sequestro. Aqui nós temos uma cautelar preparatória, porque eu ainda nem posso ajuizar a ação principal de arresto. Senhores, peguem para mim o artigo 814 do Código de Processo Civil. Eu, por um descuido, não trouxe o meu código, mas eu tenho um código velhinho aqui, vou chegar nele, beleza? Realmente ficou na minha sala ali, só um momentinho. Um código velho aqui, mas que resolve barbaridade a minha vida. Senhores, peguem para mim, por favor, o artigo 814. Mas deixa eu voltar ao foco do enunciado, quer ver? Ó? O enunciado está me perguntando. Como advogado de Antônio, qual seria o instrumento judicial adequado para inibir a dilapidação do patrimônio de Benedito e assegurar o recebimento do crédito decorrente do mútuo, obrigação de pagar, cautelar preparatória de arresto. Aí vem o enunciado solicitando: diga quais serão os requisitos da petição, bem como os elementos necessários para a obtenção da medida. Elementos necessários para a obtenção da medida, artigo 814 do Código de Processo Civil. Pegaram aí? Me fala 814, vamos de cabeça mesmo. Para a concessão do arresto é essencial, item 1 do 814, prova literal da dívida líquida e certa. É isso que me fala o 814, inciso 1º. Prova literal, lembra do contrato? De dívida certa, lembra que nós identificamos a obrigação de pagar? E líquida, lembra que a gente identificou os 140 mil reais? Tecnicamente, então, o que eu tenho é o preenchimento do primeiro requisito para a concessão do arresto, que é justamente o quê? A fumaça do bom direito, porque o item 1 do artigo 814 está apresentando para a gente a fumaça do bom direito e como comprová-la. Através de uma prova literal, o contrato escrito, que aqui está demonstrado, contendo uma obrigação de pagar e uma determinada quantia. Pronto, senhores. Esse é o primeiro requisito e está preenchido no caso. O segundo requisito, item 2 do 814. É requisito essencial para a concessão do arresto. Item 2. Prova documental ou justificação de uma das situações descritas no artigo 813. E o artigo 813 apresenta para a gente várias situações que estão descritas nesse ou nessa primeira questão. Olha só. Sabe-se que Benedito, que reside na comarca de Santos, tenciona mudar de estado, está oferecendo seus bens à venda. Leia o 813 e enquadre para mim. Antônio, inclusive, teve acesso à proposta de venda escrita, em que Benedito oferece a Caio um de seus imóveis, localizado na comarca de Guarujá, por 120 mil. Além disso, o valor real de mercado desse imóvel deveria superar os 150, e a venda desse bem comprometeria o estado de solvência desse cidadão devedor. Pegaram que no 813 eu tenho um monte das situações descritas aqui?
E pergunto aos senhores, eu tenho inclusive prova documental de uma dessas situações, das várias descritas no 813, até isso, porque o nosso amigo credor teve acesso a uma proposta de venda escrita, cara. Então o que eu estou comprovando é o periculo in mora. As atitudes desse devedor em dilapidar patrimônio de tal forma que quando eu venha ajuizar a minha demanda, ele esteja num estado de insolvência. Pronto, o que eu estou fazendo aqui é justamente definindo os requisitos para concessão do arresto. E estão todos presentes aqui no enunciado, e essa é a resposta. Bem como os elementos necessários para a obtenção da medida judicial adequada. Falta agora a primeira parte. Quais seriam os requisitos da petição inicial? Artigo 801. O artigo 801 do Código de Processo Civil descreve quais são justamente os requisitos da petição inicial. E eu coloquei essa questão no enunciado com um propósito, que os senhores verifiquem os requisitos, inclusive, do artigo 801 do Código de Processo Civil, para formatação de uma petição inicial de uma medida cautelar. Está aí respondida a questão. A medida seria uma medida cautelar preparatória de arresto, porque aqui o que se garante, o que se tenta garantir, é uma futura execução por quantia certa, obrigação de pagar no caso, sendo que eu tenho os requisitos necessários e suficientes para a concessão dessa medida. Trabalhe para mim 814, item 1 e item 2, e que os requisitos são os descritos no 801 do Código de Processo Civil, fazendo, consequentemente, a redação pertinente à resposta dessa primeira questão. Pegamos? Maravilha. Questão número 2, senhores. São 3 questões agora, mais simples, mais pequenas. Antônio propõe, questão número 2. Antônio propõe ação reivindicatória contra Benedito, que a contesta, sustentando ser o imóvel reivindicado de sua propriedade. Carlos, que não é parte no feito, te procura como advogado por se considerar titular do domínio desse mesmo imóvel, desejando intervir no processo. Como advogado de Carlos, qual seria a melhor forma de defesa dos interesses do seu cliente? O que eu tenho na configuração dessa questão, por favor? Eu tenho o autor, ok? E tenho o réu. Cada qual alegando ser proprietário do mesmo imóvel. Então eu tenho aqui, ó, autor e réu. E eles estão nitidamente brigando pela propriedade. O seu cliente não é nenhuma dessas partes. O seu cliente é terceiro. E aí a pergunta é como ele poderia aqui intervir para justamente proteger aquilo que ele acredita que é dele, não do autor ou do réu. Eu fiz isso para poder trabalhar com os senhores uma distinção que, cara, volta e meia acontece em sala de aula. Oposição para embargo de terceiro. Porque eu estava conversando com alguns alunos que fizeram esse simulado, alguns falaram, Ival, eu fui para embargo de terceiro, porque o cara está protegendo a posse da coisa dele e tal. Senhores, aqui o que nós temos é oposição. A situação aqui descrita é a situação nitidamente descrita no artigo 56. Quem não sendo parte nesse processo, terceiro, vai oferecer oposição contra os dois, buscando o direito ou coisa que é seu. Para que fosse embargos de terceiro, o que deveria a questão apresentar? A questão apresentaria o seguinte, ó. Há um processo em que ali brigam autor e réu sobre a propriedade de um determinado bem. E o juiz determinou a expedição de uma ordem, seja penhora, seja, se for bem móvel, busca e apreensão, seja o que for, o juiz determinou uma ordem
e essa ordem incidiria sobre determinado bem. Bem que é de quem? De um terceiro. Aí você tem embargo de terceiro. Toma isso como parâmetro para mim. Nos embargos de terceiro, é só pegar o artigo 1046 do Código de Processo Civil. Porque pegando o artigo 1046 do Código de Processo Civil, você identificará justamente o que, senhores? Que você usa enquanto terceiro dos embargos de terceiro para defender o direito seu sobre a coisa, quando essa coisa é atingida por uma ordem judicial. Aí você usa dos embargos de terceiro. No caso do enunciado, não existe, na verdade, nenhuma ordem judicial. O que nós temos é autor e réu brigando pela propriedade do bem X. O terceiro te procurando, falando, não, esse bem não é nem do autor nem do réu, esse bem é meu. Logo, artigo 56 do Código de Processo Civil, o que nós temos aqui é a utilização do instituto da oposição. Pegamos, senhores, a ideia? Eu trouxe essa questão número 2 nitidamente para trazer aos senhores essa realidade. Quando que você fala em oposição, quando que você fala em embargo de terceiro. Você vai falar em embargo de terceiro quando a sua coisa estiver sendo atingida por uma ordem judicial e você não é parte no processo. Na situação descrita, oposição justifica para mim, artigo 56, resolvida a questão número 2. Vamos à questão número 3, por favor. Mário Menor, devidamente representado por sua mãe Jerusa, ajuizou a ação de alimentos em face de seu pai Orlando. Na sentença, o juiz julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$500 por mês. Tudo bem, diante desse fato, responda. É possível a execução provisória da sentença, mesmo que haja por parte do réu a interposição do recurso de apelação? Senhores, letra A, sim, é possível a execução provisória. Simples dessa forma a resposta. Porque o recurso de apelação, quando nós temos ali sentença condenando a alimentos, esse recurso de apelação não é recebido no efeito suspensivo. Não é recebido no efeito suspensivo porque o artigo 520 sumiu o item. Confere para mim aí, o 520 é o item 2, que o item aqui sumiu e eu estou com preguiça de abrir o código. Acho que é, não é? 520 item. Beleza. Código de Processo Civil. O artigo 520 item 2 fala que toda vez que eu tenho uma sentença condenando alimentos, o recurso de apelação seria recebido somente no efeito devolutivo. E a própria lei de alimentos, no seu artigo 14, também fala que a apelação será recebida no efeito devolutivo. Pronto. Então, a letra A é possível execução provisória da sentença, mesmo que haja por parte do réu a interposição do recurso de apelação? Sim, em razão dessa fundamentação. Letra B. Na eventual execução provisória, seria possível a prática de ato de penhora e de expropriação, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença? Senhores, a resposta está no artigo 475-O do Código de Processo Civil. Artigo 475-O do CPC, que fala justamente de quê? Da execução provisória. Exigindo o item 3 do caput do artigo 475-O, para a prática de atos que importem em alienação de propriedade, para a prática de atos que importem em levantamento de depósito, a caução. É o caminho que eu estou dizendo da redação. A execução provisória exigiria para a prática de ato de expropriação
oferecimento de caução. Entretanto, por força do parágrafo 2º desse mesmo artigo 475-O, item 1, a caução pode ser dispensada. Deixa eu conferir aqui, Código de Processo Civil, só para não errar a referência, porque errar a referência, de vez em quando a memória masca, mas eu acho que é isso mesmo. A mente hoje está legal, certinho? 475-O, parágrafo 2º, inciso 1º, permite a prática de atos, inclusive de expropriação, atos de alienação de depósito, quando a obrigação for de até 60 salários mínimos, de natureza alimentar, e houver comprovado estado de necessidade. Nesses casos, eu tenho a dispensa da caução. Então, a sua resposta estaria baseada nessa sequência, de que, em regra, é exigida caução para a prática de atos de expropriação. Entretanto, conforme o parágrafo 2º do inciso 1 do parágrafo 2º do 475-O, se a verba for de natureza alimentar até 60 salários mínimos e houver comprovado estado de necessidade, é possível, sim, a prática desses atos antes mesmo do trânsito em julgado. Matamos? Questão número 3, também sem maiores problemas. Eu queria levá-los à reflexão dessas situações do artigo 475-O. E, por fim, questão número 4 desse nosso simulado. João propõe uma ação de consignação em pagamento em face de Manuel. Manuel contesta, alegando que o valor depositado não é o valor suficiente para gerar a extinção da obrigação. Junto com a contestação, apresentou reconvenção para ver justamente a quantia controvertida. Referida reconvenção poderá ser acolhida pelo magistrado? A resposta é não. Porque a partir do momento em que, numa ação de consignação em pagamento, eu apresento uma contestação, alegando justamente insuficiência do depósito, o artigo 899, parágrafo 2º, fala que, a partir do momento em que o juiz verifique, em razão da contestação, que o depósito não é suficiente, ele, juiz, já verificando essa situação, declararia que a obrigação não está extinta, porque ainda restam valores a serem recebidos pelo credor. Podendo o credor promover a execução forçada, nos mesmos autos, a ação de consignação em pagamento é ação de força dúplice, razão pela qual, para que eu, credor, possa atingir aquilo que eu almejo, e o que é que eu almejo enquanto réu, credor, numa ação de consignação em pagamento? O autor quer se desonerar da obrigação por 1.000. O réu vira e fala, 1.000 não, ele me deve 1.500. Isso é contestação. Eu estou contestando, trazendo essa matéria em discussão. E se o juiz na sentença reconhece que o valor correto é 1.500, ele declara ainda a existência dessa dívida. E o próprio réu, como credor agora nessa sentença, promove a execução nos mesmos autos, ação de força dúplice. Não há reconvenção. E se o cidadão apresentasse contestação e reconvenção para cobrar através da reconvenção esses 500, carência de ação, senhores, falta de interesse de agir, porque sendo, de novo insisto, a ação de consignação em pagamento, por força do artigo 899, parágrafo 2º, uma ação de força dúplice, o mero ato de contestar alegando a insuficiência já daria ao cidadão réu credor um título executivo, para que ele pudesse promover a execução da quantia ainda restante, sem necessidade da reconvenção, falta de interesse de agir na reconvenção. Essa é a resposta da questão número 4. Pegamos, senhores? Tá aí, ó, fizemos um trabalho de correção, novamente,
de mais um simulado para o pessoal que está aí se preparando para o exame de ordem. Vou agradecer muito quem estava aqui acompanhando a gente, beleza? Não só aos alunos da segunda etapa aqui, tem um ex-aluno meu, hoje amigaço aí, que é o Endrigo, grandíssimo tocador de violão, inclusive, que está acompanhando a gente aqui também, que é muito legal que o pessoal vai ainda tendo a gente como uma forma de referência para a gente poder trocar ideias aí em razão das profissões de cada um, que são ex-alunos nossos que vão tendo um belo caminho trilhado pela vida aí. E fique de novo desejo de boa sorte, tá certo? Aos que queiram, ou aos que querem acompanhar novamente essa correção, os meninos vão fazer o trabalho agora necessário para disponibilizar no YouTube e nas redes sociais a gente vem divulgando e também no blog os links para que vocês possam rever essa correção aí. Qualquer dúvida, galera, estamos à disposição. Obrigado aí para quem acompanhou a gente ao vivo. Fiquem com Deus, boa sorte na prova, valeu!